Olá, meus queridos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 55.2, falando sobre concordância verbal. Exatamente. Vamos dar mais aquele reforço. E se ficou alguma dúvida, vamos agora para a nossa revisão. Então, vamos lá, então. A primeira parte fala aspecto da sintaxe na norma padrão, concordância verbal, parte 2. A concordância verbal, ela estuda principalmente as relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. É importante priorizar, além da regra geral, a concordância do verbo haver, da palavra ser, do sujeito composto, do sujeito oracional e do substantivo coletivo. Nós temos aqui 3 exemplos. Os funcionários da escola gostaram da festa. Qual é o tipo de sujeito que apresenta aqui? Vamos lá, nós temos o sujeito simples. Qual é o núcleo do sujeito simples? Funcionários. O que você observou? Tá no plural, né? Então, o verbo vai concordar com o seu sujeito. O sujeito é simples, mas está pluralizado. Então, fica na terceira pessoa do plural, tá bom? Porque se eu fosse trocar funcionário por um pronome, ia ser o pronome da terceira pessoa do plural. Havia muitas mulheres e crianças na fila. O que apareceu? O verbo haver num sentido, né, sinônimo de existir. Tá certo? Verbo haver no sentido de existir, não tem plural, não tem sujeito. Então aqui o haver, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, havia mulheres e crianças na escola. Se tivesse na fila, se eu substituísse pelo existir, né? Existiam. Vou colocar aqui. Ai, foi tudo feio, gente. Existiam muitas mulheres e crianças na fila. Por que ficava existiam? Porque fazendo concordância com os núcleos, né, do sujeito, né, que eram muitas mulheres e crianças. Foi um cardume mais limpo que eu já vi. Aí o que eu tenho? Um substantivo coletivo. Cardume é coletivo de quê? De peixe. Então fica na terceira pessoa. O sujeito oracional. O verbo da oração principal deve permanecer na terceira pessoa do singular. Parece que os democratas farão oposição sistemática a Bush, dizem os especialistas. Então, aqui nós temos, né, um período composto e, né, aqui parece sujeito oracional, ele sozinho, então fica na terceira pessoa. Ele vai aparecer antes da palavra que. E nós temos também os verbos que denotam tempo ou fenômenos da natureza. Olha aqui a indicação de horas. O verbo concorda com o número de horas. São 2 horas em Brasília. É 1 hora. Relacionado a uma só, então não são. Porque às vezes, o que a gente escuta? São 1 hora da tarde. Exatamente, é 1 hora. Então tem que ser 1 hora da tarde. Agora, indicando o fenômeno temporal, que é o verbo indicando o fenômeno da natureza. Ele é impessoal, sempre ficando na terceira pessoa. Chove na capital federal, amanheceu rapidamente, neva muito na Europa e assim sucessivamente. A palavra ser, partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Olha os exemplos aí. Alugam-se barcos. Barcos são alugados. Vende-se casa. Casa é vendida. Então, sempre fazendo a concordância com o seu sujeito. O índice de indeterminação do sujeito, o verbo permanece no singular. Ele sempre vai estar com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo, né? Aí com o verbo também transitivo indireto, com o verbo de ligação. Nós temos aqui, precisa-se de barcos para passeio escolar. Ó, precisa-se, ó, verbo transitivo indireto. Olha a preposição aí. Come-se bem aqui, verbo intransitivo. Quem come? Ó, você vai lembrar do sujeito indeterminado. Assiste a
Assiste-se a bons filmes. Quem que assiste? Sabe que alguém está assistindo esse filme. Então, todos aqui são sujeitos determinados, sempre na terceira pessoa do singular. Certinho? Agora, amadinhos, nós vamos, né, dar uma pausa para você fazer essa atividade. Daqui a pouco a gente retorna. Não saia daí, hein? Eita, olha só, a gente volta com alegria. É verdade, gente. Sabendo que vocês fizeram todos os exercícios. Exatamente. Vamos lá para o nosso momento, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. A nossa primeira questão. Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Leia o texto abaixo que representa uma conversa. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa? A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Olha aí, então vamos ver o que traz aqui o enunciado. No trecho, a gente pode ter conversas literárias substituindo-se o sujeito por outros de primeira pessoa do plural no tempo pretérito perfeito. O resultado é o seguinte. A. Podemos ter conversas literárias. B. Podíamos ter conversas literárias. C. Poderíamos ter conversas literárias. D. Podemos ter conversas literárias. E. Pudéssemos ter conversas literárias. Então, ele quer no tempo pretérito perfeito. Então, você já vai descartando qual, assim, de cara. Então, onde que tem pretérito perfeito? É só no modo que? Indicativo. Então, a última, né, já seria eliminada. Não é assim? A, B, C, D ou E. Já sabe que essa daí já está aí excluída. Aí fica na A, B, C, D. Qual que você escolheu? Ó, pretérito perfeito. Qual outro que eu poderia já dar tchau? Poderíamos, que é o no caso, né, é o futuro do pretérito, também já eliminaria. E aí? Fica entre três. A, B, D. A, B e D. Olha só, temos aqui a resposta. Podemos ter conversas literárias, tá bom? Que tá no pretérito perfeito e tá no plural. Nós podemos ter. Beleza? Vamos lá então, questão 2. Troque o verbo ou feche a boca. Rita Lee cantava uma música que dizia: o resto que se exploda, feito bomba. H. Será que na língua culta existe exploda? Explodir é verbo defectivo, ou seja, não tem conjugação completa. No presente do indicativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa do singular. Tu explodes, ele explode e etc. Muita gente não sabe da existência dos defectivos e os conjuga em todas as pessoas. Olha só, Pasquale Cipro Neto. A alternativa que exemplifica o que foi expresso, né, no último período é: letra A, houveram dificuldade na resolução da questão. B, ficaremos felizes se você mantiver a calma. C, é preciso fazer contas para que a prestação caiba no orçamento. D, empresário reaver judicialmente a posse do seu imóvel. E, polícia deteu quase 60 torcedores nas imediações do Morumbi. Então, qual é a alternativa que exemplifica o que foi falado por Pasquale? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, no caso, letra D, empresário reaver judicialmente a posse de seu imóvel. Beleza?
Vamos lá para a questão 3. Em que item há um erro de concordância verbal? Letra A. Esta pessoa foi uma das que mais discutiu o caso. B. Eu com meu amigo Paulo entramos na sociedade. C. Fazem 2 meses que o visitei. D. Fui eu que apresentei esta solução. E a letra E. Não podem existir muitos candidatos a esse ponto. Então, amadinho, qual é a alternativa? Lembrando aí, você vai lembrar das regrinhas, que o verbo vai concordar com seu sujeito, tá bom? E tem aqueles casos especiais dos verbos haver e fazer, indicando o tempo decorrido, fica na terceira pessoa do singular. Então, qual a alternativa? Que aconteceu o desvio de concordância. Muito bem. Gabarito letra C, por quê? Fazem 2 meses que eu visitei. O verbo fazer indicando tempo decorrido, né? Tempo passado. O certo seria faz 2 meses que o visitei. Beleza? Vamos para a questão 4. Não há erro de concordância nesta alternativa. Aí nós temos a letra A. Alugam-se apartamentos com grande dificuldade por aqui. Ainda faltam resolver algumas questões de gramática. C. Aconteceu, depois que o conheci, muitas alegrias. Acordar, trabalhar e dormir são atualmente a atividade do meu dia. E a letra E. Eram 11 horas da noite quando concluímos a matéria. Então, amados, qual é a alternativa? Que não há erro de concordância. A, B, C, D ou E. Muito bem, aqui o verbo alugar, né? Alugam-se apartamentos com grande dificuldade por aqui. Por quê? Ó, verbo alugar, ele é verbo transitivo direto, ele tá com a partícula passivadora, que transforma para voz passiva, tá certo? Então, aceita o plural, aceita o singular. E apartamento está no plural, então o verbo fez a concordância corretamente, então não houve erro. Belezinha? Então vamos que vamos agora para o nosso Se Liga no Enem. E aí, a pergunta é, vocês estão acessando a plataforma, agora vai, estão aí praticando a redação, enviando, vocês têm um período de 30 dias e tem um tema aí riquíssimo para vocês trabalharem. Não deixem de mandar, que aí o professor corrige, devolve, dizendo onde é que você precisa melhorar, como é que está a sua intervenção. Não deixe de acessar a plataforma, agora vai. Enem de 2014. Ave a raiva desta noite. A baita lasca fúria abrupta. Louca besta, vaca solta. O ruiva luz que contra o dia. Tanto e tarde madrugada. Então, nós temos aqui, né, um texto para você fazer análise. Vamos ao comando da questão. No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagem. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem, pois, letra A, objetivam convencer o leitor a praticar uma determinada ação. B, transmitem informações visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento. Letra C, visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor. D, apresenta uma discussão sobre a própria linguagem, explicando o sentido das palavras. Ou a letra E, representam o uso artístico da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. Então, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagem. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem. Aí você vai lembrar das funções da linguagem. Não é isso? Vamos lá. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui o gabarito letra E, que representa um uso artístico da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. Belezinha?
Vamos lá para o nosso clube de leitura? Nosso clube de leitura, nós temos Macunaíma, unidade 3, para finalizar com a turma do terceirão, tá certo? Aí, ó, Macunaíma, Mário de Andrade. Já sabem quem é. Macunaíma era muito esperto. Macunaíma, lá no trecho, né? Ele nasce negro. Vocês foram observando os traços, né? O passo a passo ali, as características. E aí vem uma questão de inovação. Nas entrelinhas você vai percebendo ali, quando fala a questão do herói sem caráter algum. E aí? Por que sem caráter? Seguiram? Esse caráter está relacionado à questão das características, tá certo? Porque ele nasce, ó, preto. Depois, automaticamente, vai passando o tempo, vai ficar branco, fica loiro, tá certo? Que característica que ele pega? Já sabemos que o Brasil é um mundo de, vamos falar assim, uma mistura, né? E também dentro da história de Macunaíma, ele vai retratar as lendas, né, folclóricas da brasileira, nacional, tá certo? Então, esse livro é de 1928. Ele se destaca, né? Ele faz uma pesquisa, mas ele escreve muito rápido esse livro, tá bom? Por isso que a questão do Macunaíma, beleza? Então, amadinho, vamos ver quais são as turmas que estão aqui conosco? Estão de olho na tela. Nós temos aqui a professora Zilda, é da Escola Fernando de Souza Gomes, extensão Marco Azul, Crédito Buritis, Rio Pardo, tá certo? A turma da professora Zilda, um forte abraço. Quem mais? A Escola Sede Ricardo Cantaege, Polo Arco-Íris, CREA Ariquemes, lá da professora Helenilda. Helenilda ali no cantinho com as meninas. Cadê os amadinhos? Só as amadinhas. Só as meninas, cadê os rapazes? Exatamente. Agora temos mais aqui também a Escola Vinícius de Moraes, extensão Ricardo Cantanhede, linha C65, travessão B40, Ariquemes, professor João Batista. Tá certo? Aqui a turminha, né? Cadê a aula ali de língua portuguesa, aproveitar o momento. Exatamente, vamos aproveitar e tirar foto aqui, ó. Ali a Alessandra e a Márcia. Marcando presente aí com vocês. Quem disse que eu não fui lá em Ariquemes? Fui aí, ó. Então, a turma muito bonita, obrigada pelas contribuições, os registros. Vão mandando sempre que puder. Então, amados, só para finalizar a questão da concordância, trabalhamos a concordância nominal 1, né? Aqui você vai construir já o seu conceito, né? Que na concordância nominal, concordância com nome. Aí você vai preocupar gênero e número, gênero masculino e feminino. Na concordância verbal, a regra geral vai falar da questão, o verbo concorda com seu sujeito. Em quê? Em número e pessoa, ou pessoa e número, tá certo? Se a primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, e aqueles casos especiais que sempre a gramática coloca. Isso, e aí com o dia a dia, com o reforço das leituras, você vai concordando as palavras, observando. Quando vocês passarem e observarem as placas, alugam-se, aí vocês vão lembrar aqui das nossas aulas. Por isso que é muito importante. Vai se você quer ganhar um trocadinho fazendo placas aí, ó. Pois é, já pensou? Eu faço assim, a minha placa não vai ter desvios gramaticais. Olha só que chique. Então tá, amados, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau.